Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Coopera Mais, o seu espaço para saber as histórias e os trabalhos desenvolvidos pelas principais cooperativas do Brasil. Hoje, o nosso programa vai contar uma história de sucesso que nasceu no coração do Cerrado Mineiro e ganhou o mundo. Há 32 anos, um grupo de produtores decidiu unir forças e criar uma cooperativa que representasse tanto a força quanto a qualidade e também a identidade do café produzido na região. Assim, então, surgiu a Expocacer, cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, que hoje é referência em produção, qualidade e também sustentabilidade na agenda ESG do agronegócio brasileiro. São milhares de sacas exportadas todos os anos para diversos países e uma atuação que vai muito além da comercialização, envolve ali inovação, responsabilidade ambiental e, é claro, valorização do produtor. Bom, para conhecer melhor essa trajetória, entender o papel da cooperativa para o desenvolvimento do setor e da região, eu recebo hoje o diretor-presidente executivo da Expocacer, o Simão Pedro de Lima. O Simão já vai aparecer aqui com a gente. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Simão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por participar hoje aqui do nosso Coopera Mais. Tudo bem por aí? Tudo bem, sou eu quem agradece a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa, nesse Coopera Mais, que com alegria vamos conversar um pouco. É isso. Como eu disse ali, né, já são 32 anos de história, mais de 3 décadas aí de trabalho desenvolvido nessa região do Cerrado Mineiro. Então, para começar, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho da cooperativa para a nossa audiência, para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, para quem ainda não sabe um pouco da história, dá uma pincelada para a gente de onde surgiu, onde exatamente surgiu a cooperativa, o que motivou, né, a criação dessa cooperativa nessa região do país. É uma história interessante, eu diria, é uma história até sui generis. É uma cooperativa aqui da cidade de Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, no coração do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa que não nasceu cooperativa. Um grupo de produtores adquiriu um armazém de café, um armazém para depósito de café, que existe aqui na cidade de Patrocínio, isso lá nos idos de 1992, 91, 92, e formaram um condomínio. Um grupo de produtores formou um condomínio para armazenamento de café. Acontece que essa figura, condomínio, ela não tem uma personalidade jurídica e ficava difícil operar, né, remetendo cafés para armazenagem, e aí então o modelo mais próximo seria o modelo de uma cooperativa. E aí em 1993 surgiu a Expocacer, a cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, cujo objeto era unicamente armazenamento e preparo de cafés verdes. Com o andar do tempo, a Expocacer, que era para armazenamento de café, preparo de café, ela também começou a comercialização de cafés. E de lá para cá, nesses 32 anos, a Expocacer de cooperativa, aliás, de um condomínio de armazenamento, passando por uma cooperativa para armazenamento. Hoje é uma cooperativa de comercialização e armazenamento e preparo de café, que reúne no seu quadro algo em torno de 760 cooperados, numa área de produção de café de 62 mil hectares. Uma área plantada desses cooperados de 85 mil hectares e que movimenta mais ou menos 1,5 milhão de sacas de café por ano. Então é uma história interessante, eu digo sui generis, porque de um condomínio para armazenamento de café chegou-se a uma cooperativa de cafeicultores que hoje tem seus cafés presentes em mais de 40 países, em todos nos 5 continentes. Muito bacana. E o café produzido no Cerrado, ele tem um diferencial? Vocês enxergam o café produzido nessa região do país com diferenciais que, inclusive, têm agradado aí, têm sido valorizado pelo mercado? Sim, e há um aspecto importante, Felipe. A região Cerrado Mineiro foi a primeira região de café a receber a denominação de origem.
O Cerrado Mineiro, que nós chamamos carinhosamente de RCM, Região Cerrado Mineiro, foi a primeira DO do país. Isso significa que os cafés produzidos na região Cerrado Mineiro, eles não têm repetibilidade de qualidade fora da região Cerrado Mineiro. Uma coisa é você ter a indicação geográfica, a indicação de procedência. A outra coisa é ter a denominação de origem. Indicação de procedência é a garantia da rastreabilidade. A denominação de origem é, além da garantia da rastreabilidade, a garantia da irrepetibilidade da qualidade. Por quê? Uma combinação de solo, clima e tratos culturais que em outros lugares do país não consegue se repetir. Então, por isso, é uma DO. Já é um diferencial. O Cerrado ele tem uma topografia convidativa à mecanização, ao desenvolvimento tecnológico. É uma região com menos montanhas, uma região mais de planície. São cafés, são lavouras que estão plantadas em altitude que variam de 850 a 1.250 metros. A grande maioria das lavouras estão aí na casa dos 1.000 metros de altitude. Isso confere uma condição mais adequada a cafés de qualidade, à produção de cafés de qualidade. E a forma de trabalho, né, a característica de uma região que nós dizemos que é a única que teve uma certidão de nascimento. Por que a gente diz isso? Até 1972, a região Cerrado Mineiro não era apta à cafeicultura. Quem determinava se era apto ou não? O Instituto Brasileiro do Café, o IBC, que indicava se a região era propensa ou não ao desenvolvimento da cafeicultura, e assim sendo, havia estímulos financeiros, né, as condições financeiras para financiamento da produção e etc. Mas a região do Cerrado Mineiro, por não ser apta, ela não tinha, então, esse olhar formal, oficial, para o desenvolvimento da cafeicultura. Existiam lavouras, sim, mas não havia essa características de linhas de créditos oficiais, amparo tecnológico. E em 1972, o IBC, então, com uma resolução, disse, ou melhor, indicou a região Cerrado Mineiro como apta à cafeicultura. E assim nasceu a cafeicultura no Cerrado Mineiro, no sentido mais amplo da palavra, nasceu a cafeicultura, 53 anos, mais ou menos, de cafeicultura no Cerrado. Então, isso tudo confere certas características, certas qualidades para a região do Cerrado que não são comuns em outras regiões. A questão do trato cultural, o solo do Cerrado, era um solo que precisava ser domado, era um solo ácido, então precisava ser corrigido. E aqui o Cerrado, então, desenvolveu tecnologia para correção de solo, adubação para melhoria da fertilidade. Então, tudo isso são diferenciais, né, que qualificam, ou que caracterizam, melhor dizendo, o Cerrado como uma região diferente para a cafeicultura. E isso é o que faz o Cerrado nós chamarmos de vanguardista, a vanguarda, porque aqui tudo teve que ser desenvolvido para o Cerrado. Raros foram os aproveitamentos de tecnologias de outras regiões. Então, o Cerrado acaba tendo uma cafeicultura com características próprias. E isso é um grande diferencial para o mercado. Com certeza. E quais são os cafés produzidos ou mais trabalhados por vocês aí? O Cerrado é eminentemente o café arábica, né? O coffee arábica. É a variedade que se aclimatou, que muito bem é desenvolvida no Cerrado, dada a questão de temperaturas. O Cerrado, em geral, tem uma precipitação pluviométrica muito boa, acima aí de 1.300 milímetros por ano, com chuvas, salvo esses últimos anos que tivemos problemas climáticos, mas chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Infelizmente, nos últimos 5, 6 anos, o Brasil todo, aliás, o mundo todo vem tendo problema climático, e o Cerrado não foi também diferente, e padeceu por alguns momentos de falta de chuva, excesso de temperatura. Mas aqui aclimata-se muito bem o café arábica nas suas mais diversas variedades, né? Desde as tradicionalíssimas variedade Mundo Novo, variedade Catuaí, até hoje os IBCs e Paraíso e diversas outras qualidades que se aclimataram muito bem no Cerrado. Então são lavouras, como eu disse, nessas altitudes um pouco mais elevadas,
topografia mais uniforme, o café arábica, clima ajuda para a produção e boa parte da produção é irrigada. Aqui no Cerrado, estimamos que em torno de 35% de toda a área, e estamos falando de uma área de mais ou menos 250 mil hectares em todo o Cerrado para a produção de café, 35% dessa área seja cafeicultura irrigada, o que, de certa forma, mitiga um pouco alguns efeitos climáticos adversos. Não resolve, mas mitiga bastante. Então, é uma cafeicultura muito mecanizada. Então, aqui, desde o plantio até a colheita, se faz de forma mecanizada, que dá uma outra característica também à produção, à qualidade da produção aqui do Cerrado. Então, essa é a fotografia, por assim dizer, física da região Cerrado Mineiro. Muito bem. Você comentou ali que, ali no começo dessa nossa conversa, que a cooperativa ela exporta para diversos países, né? Queria saber quais são hoje os principais destinos do café produzido pela cooperativa, quais são os grandes parceiros? O principal destino é a Europa, né? A gente, lógico, são vários países, mas a gente ali enxerga a comunidade europeia, né? Diria que mais de 50% vai para a comunidade europeia, nos seus mais diversos países, e temos também a Ásia, como o Japão, Coreia, como mercados também de grande interesse, os Estados Unidos, apesar desse tarifaço, os Estados Unidos também é um mercado para o qual a cooperativa exporta café. São aproximadamente 40 países para os quais a cooperativa exporta. Se nós olharmos a Europa como um todo, nós temos a Itália, que é uma grande importadora, a Alemanha, que é uma grande importadora, a Bélgica é uma grande importadora, a Espanha importa também um volume considerável, a França importa também um café considerável. Então, a Europa como um todo, mas esses países na Europa são os que diria mais significativos em quantidade. Inclusive, a Expocacé tem 2 unidades no exterior. Ela tem 2 hubs logísticos, um em Londres e um nos Estados Unidos, cuja finalidade é aproximar o produtor do consumidor, né? São hubs que comercializam os cafés dos cooperados da Expocacé. Então, a gente tem uma presença capilarizada no mercado internacional e 2 presenças físicas, né, com unidades próprias na Inglaterra e nos Estados Unidos. Muito bacana. Ô, Simão, a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, então vou pedir para você aguardar só um minutinho, porque a gente volta bem rapidinho para continuar esse nosso bate-papo, tá bom? Muito bom. Valeu. Então, a você que está nos assistindo, nos acompanhando, eu quero fazer um convite. Assista a essa nossa entrevista, reveja essa nossa entrevista e todas as outras da nossa programação no nosso canal no YouTube. O endereço por lá é youtube.com/agromaistv. A gente vai fazer o nosso rápido intervalo, então, e voltamos já já. Estamos de volta, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Coopera Mais. Hoje o nosso bate-papo com o diretor-presidente executivo da Expocacé, o Simão Pedro de Lima, está batendo um papo com a gente sobre o trabalho desenvolvido por essa cooperativa que está aí completando 32 anos, né, de atuação, com um trabalho muito bacana desenvolvido aí na região do Cerrado Mineiro. Vamos voltar então para esse nosso bate-papo com o Simão. Simão, ali no final do primeiro bloco a gente estava falando um pouquinho sobre o mercado global, o mercado internacional, os parceiros comerciais de vocês. Ainda só para a gente amarrar um pouquinho esse assunto, vocês hoje têm como prioridade o mercado internacional ou, enfim, qual é a parcela de toda a produção de vocês que acaba sendo direcionada para esse mercado? Ou vocês têm uma maioria ainda voltada para o mercado interno? Enfim, como é essa distribuição? Hoje, o volume comercializado, ou do volume comercializado pela Expocacé, 60% mais ou menos é mercado externo. Então, somos uma cooperativa cujo volume exportado é maior do que o volume comercializado no mercado interno. E no mercado interno, comercializamos para exportadores
que em grande maioria exporta o café. Então, eu diria que o café da Expocacer, em torno de 80%, fica de fato no mercado internacional, mas diretamente pela Expocacer, em torno de 60% do movimento que a Expocacer faz comercialmente. Então, é uma cooperativa que eu sempre digo, ela não é uma exportadora, ela exporta. Ela é uma cooperativa que olha o interesse dos seus cooperados e a rentabilidade para os seus cooperados. O mercado interno oferece boa rentabilidade, mercado externo oferece boa rentabilidade, então vamos para o mercado externo. Mas pela característica, por esse tempo de permanência da Expocacer no mercado, o mercado externo foi se consolidando. A qualidade dos cafés e, principalmente, a questão da sustentabilidade. A Expocacer, ela tem um reconhecimento pela qualidade dos seus cafés, mas também pelos programas de sustentabilidade que a cooperativa desenvolve. E isso, obviamente, vem ao encontro do interesse do mercado consumidor. O interesse desse consumidor que quer conhecer as boas práticas socioambientais. E nisso a Expocacer tem uma certa experiência, porque já há alguns anos desenvolve trabalho nesse conceito hoje chamado ESG, já vem desenvolvendo trabalhos nesse sentido. E hoje temos, por exemplo, a cafeicultura regenerativa, que é uma cafeicultura, digamos, ambientalmente inteligente. E isso também faz com que a Expocacer seja vista como uma cooperativa que tem produto com qualidade e que tem produto com qualidade e com sustentabilidade e permite, então, que a gente possa estar presente no mercado exterior, não diria com facilidade, mas, porém, com um pouco mais de intensidade. Por isso, 60% da nossa produção ou da produção dos nossos cooperados vai para o mercado externo. Você falou aí, né, sobre essas questões de sustentabilidade e pelo que eu estava vendo, né, eu estava lendo ali um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa, eu vi que vocês lançaram relatórios públicos, né, de ESG ou ESG. Quais foram aí os resultados que vocês trouxeram, por exemplo, nesse último relatório que vocês apresentaram? Veja, o primeiro ponto que é importante nós observarmos é justamente a ideia da cafeicultura regenerativa. Hoje, os cooperados da Expocacer têm aproximadamente 20 mil hectares certificados com a cafeicultura regenerativa. Nós estamos falando numa área significativa, ou seja, 1/3 da área produtiva dos cooperados é a cafeicultura regenerativa, que traz vantagens ambientais muito grandes, como fixação de carbono no solo, menos emissão de carbono, melhor uso dos recursos hídricos, menos uso de herbicidas, traz diversos benefícios e isso vai compondo o portfólio das boas práticas ambientais. A Expocacer, nesse último relatório, apresentou o seu protocolo GHG, né, com redução da emissão de carbono. Hoje a Expocacer é selo ouro no protocolo GHG. Nós temos um protocolo próprio da Expocacer que atua com seus cooperados, que é o protocolo ECO, Expocacer Controle de Origem, que garante as boas práticas dos seus cooperados e várias outras ações, como a cafeicultura de baixo carbono, que é um outro grupo de produção que nós temos, e os chamados diálogos regenerativos, que tratamos das questões sociais com os nossos cooperados, as questões das boas práticas trabalhistas, das boas práticas ambientais, e isso vai formando o conjunto das nossas atividades de ESG, né, que é hoje um ponto muito importante na relação origem-destino, ou seja, na relação produtor-consumidor. E é isso que o nosso relatório ESG vem apresentando, já é o segundo ano que nós publicamos o nosso relatório, o ano de 24 e o ano de 25, mostrando vários outros projetos da cooperativa, voltados para a comunidade, voltados para os cooperados, para a área rural, para a área urbana. Nós tivemos, por exemplo, a Expocacer fez o primeiro embarque de café no mundo em navio à vela, ou seja, embarcação à vela, sem nenhum consumo de combustível. Foi a Expocacer pioneira
nesse quesito, e esse ano próximo mais um veleiro já está programado para sair para a Europa. Então nós buscamos essas práticas socioambientais, que na verdade, parte do propósito da Expocacer, que é justamente desenvolver uma cafeicultura que gere impacto positivo, impacto socioambiental positivo, né? Então nós trabalhamos com esse fomento a essa cafeicultura de vanguarda. E tornar público aquilo que se faz é importante, não no aspecto de publicidade, no aspecto propagandista, mas publicidade no aspecto de comunicação. Comunicar aos consumidores de onde vem o café que eles consomem, como esse café é produzido, por quem ele é produzido. Daí a importância da rastreabilidade formal apresentada pela Expocacer. Esse conjunto, né, toda essa estrutura é que nós vamos comunicando no nosso relatório de ESG, como disse, há 2 anos publicando esse relatório, e já no início de 2026 o terceiro relatório público, para que a sociedade e as comunidades conheçam de fato o que como é a Expocacer, os seus cooperados, e para que saibam tranquilamente que possam beber tranquilamente o café que eles sabem de onde vem e principalmente como foi produzido. Esse é o grande mote, é o grande interesse da Expocacer quando ela se coloca como uma cooperativa voltada para uma cafeicultura socioambientalmente inteligente. E é como você disse, os consumidores hoje, eles dão prioridade, eles apreciam muito mais um produto que tem, né, de fato, uma origem, digamos assim, comprovada, quando trilhada na sustentabilidade, com impacto positivo na questão socioeconômica, na questão ambiental, enfim. De fato, é esse o caminho que se segue e que se deve seguir, de fato, hoje no agronegócio. Falando um pouquinho ainda sobre as ações que vocês desenvolvem diretamente com os cooperados, queria saber hoje que tipo de assistência a Expocacer oferece a esses cooperados, assistência técnica, de repente, se vocês têm essa preocupação ainda de oferecer assistência técnica, tecnologia, eu imagino aí, por exemplo, aplicativos, serviços de armazém, rastreamento, enfim, vocês têm esse serviço de apoio direto aí aos cooperados? Claro. Cooperativa, ela existe, as cooperativas existem para dar o suporte aos cooperados, não para gerar dependência, óbvio, mas para que seja aquela extensão do braço do produtor para que ele possa chegar ao mercado. Então, eu digo sempre que cooperativa não é atravessadora, cooperativa não é intermediária. Cooperativa é o próprio produtor, é a coletividade dos produtores. Então, por exemplo, armazenagem. A cooperativa oferece uma capacidade estática de 1 milhão de sacos de armazenamento para os seus cooperados e com um sistema de rastreabilidade completo, ou seja, um sistema de RFID em que todos os cafés são rastreados, os cafés não são blendados no armazém, cada cooperado tem o seu próprio café depositado separadamente, com um código de barras que controla toda a rastreabilidade interna e externa desse café, armazéns que têm maquinários para preparo, para melhoramento da qualidade, para a formação dos lotes dos produtores, que é importante para o cooperado atender alguns mercados, como, por exemplo, o mercado dos cafés especiais. Então, a cooperativa ela é a única cooperativa aqui do Cerrado que tem uma unidade exclusivamente voltada para preparo de cafés especiais, que prepara de 1 saco a 60 sacos, ou seja, nanolotes, microlotes, para justamente atender esse lado artesanal da cafeicultura dos cafés especiais. Na área de campo, a cooperativa oferece, sim, um atendimento técnico. Eu não diria assistência técnica, porque os produtores já são muito bem assistidos por grupos, por empresas técnicas, e muitos deles têm a sua própria estrutura de agrônomos. Mas a cooperativa oferece um apoio técnico, em especial para a cafeicultura regenerativa, para orientar sobre os tratos culturais,
orientar sobre a colheita. Nós temos um programa que é uma jornada da qualidade, que a gente diz, que é um período pré-colheita, durante a colheita e pós-colheita, orientando o produtor e principalmente naquilo que o produtor mais precisa, da porteira para fora, por assim chamar. Porque o produtor ele é um especialista na porteira para dentro e precisa de um assessoramento seguro, confiável, da porteira para fora. O mercado, a comercialização. Então, a cooperativa oferece uma estrutura de comercialização para o cooperado. Temos um convênio, que é um projeto muito importante, um convênio com o SEBRAE, que é o projeto SEBRAE Educampo. Hoje nós temos mais de 100 produtores, aproximadamente 18 mil hectares, nesse projeto Educampo, que é um atendimento a grupos de cooperado, tendo um agrônomo para cada grupo de cooperados, que dá toda uma assistência, não somente agronômica, mas também em gestão. Então, a gente busca essa inovação constante, tecnológica, não modista, mas tecnologicamente atualizada, para que o produtor possa ser bem assistido e possa cuidar efetivamente da sua produção. Como disse o Cerrado, ele é mecanizado, ele é tecnificado, então a cooperativa tem que oferecer essas possibilidades, senão é ela que fica ultrapassada. Então é uma relação de cooperação efetiva, cooperativa com o cooperado, cooperado com a cooperativa. Há uma outra característica, a Expocacera ela não fornece insumos, ela não vende insumos, ela não vende defensivos, não vende máquinas, porque já existem muitas empresas que fazem isso. A cooperativa se dedica ao seu cooperado para aquilo que eu disse, o depois da porteira, para bem orientá-lo na comercialização e no preparo do café pós-colheita. Então, nós temos, por assim dizer, um foco mais bem definido e deixamos que o produtor tenha toda a liberdade para operar, para comprar os seus insumos em quaisquer lugares que ele achar que são mais viáveis para ele. Então, a cooperativa ela não é uma revenda de nenhum produto. Ela é efetivamente uma cooperativa. Simão, se a gente tivesse tempo, poderia conversar aqui por mais 1 hora, porque são muitas as iniciativas, é muito bacana o trabalho desenvolvido pela cooperativa para a região, mas o nosso tempo é curto, nosso programa chegando aqui ao fim, então eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, apresentado um pouquinho do trabalho desenvolvido por vocês aí nessa região do país, parabenizá-los pelo trabalho, viu? E saiba que o canal está aberto para esse diálogo, vamos voltar a conversar sobre as inovações, sobre lançamentos, sobre iniciativas aí positivas que vocês tenham aí ao longo dos próximos anos, vamos trazer aqui para a nossa audiência ficar sabendo, viu, desse trabalho desenvolvido. Muito obrigado mais uma vez, viu? Felipe, sou eu quem agradece, muito obrigado. E o próprio programa Coopera Mais, cooperemos, né? Cooperemos uns com os outros e formemos essas parcerias, porque a outra característica da Expocacera, ela é parceira. Temos um cooperado que gosta de dizer sempre assim, sou companheiro. Então a cooperativa também tem essa característica. Muito obrigado. Valeu, obrigado mais uma vez. E a você que está em casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente se encontra ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.